Bom, pessoal, agora a gente vai dar seguimento ao nosso curso de nuclear, falando de uma parte que já não tem tanto a ver com conta assim. A gente vai falar de como a gente mede dose de radiação. Veja, é, é sabido que não é saudável a gente ficar próximo de um elemento radioativo. É sabido, por exemplo, dos, uh, dos danos à saúde que a gente pode ter ao ficar na cidade de Pripyat, em Chernobyl, onde ficava a usina que explodiu em 1986. Nós sabemos dos danos da radiação, mas como é que a gente determina isso? Como que a gente calcula, ou melhor, como que a gente faz a dosagem disso? Olha só, vamos seguir aqui por algumas medidas de radiação. A primeira medida mais simples é o becquerel. Né? Um becquerel é um elemento que está sofrendo um decaimento por segundo. Com isso a gente pode pensar, poxa vida, um elemento que está com 15 becqueréis é pior do que um elemento que está numa dose de 1 becquerel. Afinal, 15 decaimentos por segundo é pior do que 1. Mas o problema de a gente medir a radiação em becquerel é que esse decaimento está existindo, mas qual é a energia dessas partículas, ou alfa, ou beta, ou gama? Isso importa bastante. Se eu tiver um decaimento por segundo de uma partícula de baixa energia, isso não vai afetar a minha saúde. Bom, para isso a gente vai à segunda dose de radiação, que é a dose absorvida. Ela de fato indica a energia absorvida por quilograma de matéria, ou seja, essa medida é o Gray. Né? Se eu tomei 1 Gray de radiação, significa que eu tenho 1 joule de energia por quilograma. Isso daí já é uma medida mais interessante. Entretanto, existe uma diferença entre você tomar 1 joule de energia de radiação alfa, beta ou gama. Por quê? A radiação do núcleo alfa, o que eu tenho? Eu tenho um núcleo que é um pouco mais lento, só que ele é mais pesado. Ele tem baixo poder de penetração, porque é um núcleo grande, porém ele é pesado. Um beta mais ou beta menos, ele tem um alto poder de penetração, entretanto é um núcleo mais leve. E o decaimento gama, que é a emissão de um fóton, bom, eu não tenho massa, tá certo? Eu tenho um altíssimo poder de penetração. Bom, cada uma dessas partículas em diferentes energias, ela causa danos aos tecidos biológicos diferenciados. Para isso, nós temos um cálculo, né, que a gente não vai fazer aqui, mas é chamada da dose equivalente, que é o Sievert. Né? O Sievert, ela é a melhor medida para avaliar danos biológicos. Por quê? Porque ela leva em conta a energia e ela leva em conta a radiação. Por exemplo, se você tomar 1 joule por quilo de partículas alfa, é 20 vezes pior do que 1 joule por quilo de raio gama. Ou seja, ele leva em conta a partícula. E quando a gente está olhando para um tecido no corpo humano, nós temos que também avaliar a profundidade do tecido. Por exemplo, se eu estou segurando, ou se eu estou próximo de um elemento que está sofrendo decaimento alfa, eu vou ter alterações em tecidos mais superficiais, porque a partícula alfa não penetra muito, ela é grande. Agora, se eu estou perto de um emissor gama, o gama é uma onda eletromagnética, um fóton, se preferir, que tem um alto poder de penetração, então ele pode causar danos em órgãos mais internos. Beleza?
Tudo isso é levado em consideração pelo pessoal da área de medicina nuclear. Tá. Agora eu queria passar uma tabelazinha para vocês, que é o seguinte: é uma tabela de doses de radiação. Olha só, a dose equivalente de radiação de quando você come uma banana. Por que uma banana? Vejam, vou mudar a tela aqui rapidinho. A banana tem muito potássio. E uma parte do potássio da banana é o potássio 40. Uma pequena parte, 0,0117% do potássio da banana é o potássio 40. E ele é um emissor beta-. O tempo de meia-vida é altíssimo, tá certo? Você não precisa parar de comer banana por causa disso. E a dose de radiação, a dose equivalente é minúscula. Olha só, 0,1 microsievert. Micro, 10 a menos 6, é muito pouquinho. Agora, para a gente ter ideia do que é um sievert, vamos comparar com outras medidas aqui. Olha só, um raio-x odontológico, que é um raio-x aí de baixa dose, a gente tem entre 5 e 10 microsievert. Um comissário de bordo, ele toma por ano cerca de 1.500 microsievert a mais do que uma pessoa que está na superfície da Terra. Por quê? Porque o avião voando lá nos seus 10 quilômetros de altura, ele está mais exposto a radiações que vêm do espaço. A gente aqui na superfície da Terra toma cerca de 2 microsievert por ano, tá? Então aqui não tem muito problema com a gente. 2 microsievert por ano é tranquilo. Se você é um comissário de bordo, você vai tomar 1.500 microsievert extra. Tirou um raio-x para, sei lá, fazer uma cirurgia do dente do siso, tomou aí cerca de 10 microsievert. Beleza? Tá. Tem um problema, vai fazer uma tomografia de abdômen, você vai tomar 8.000 microsievert. Fazer uma tomografia de corpo inteiro, 30.000 microsievert. Os operadores de raio-x que ficam ali na salinha, mesmo com toda aquela proteção, são expostos a, no máximo, 50.000 microsievert por ano. Né? Se eles ficarem, se eles receberem uma dose dessa antes de terminar o ano, eles terminam o ano em casa, eles não vão trabalhar, tá certo, gente? É uma medida de segurança. Operador de raio-x é uma profissão insalubre, né? Perceba que a dose de radiação extra aqui que ele recebe pode ser muito maior do que a que uma pessoa comum é exposta. Se você fica na Estação Espacial Internacional por 6 meses, não tem nenhuma proteção atmosférica, tá lá na Estação Espacial, você vai receber 80.000 microsievert, 6 meses, certo? Um ano, 160.000 microsieverts. A dose associada ao surgimento de câncer, 100.000 microsievert, certo? 100.000 microsievert, você já está num altíssimo risco de desenvolver um câncer. Se você fuma um maço de cigarro por dia, no ano você vai absorver uma dose de 160.000 microsievert. Por quê? Por que o cigarro é radioativo? Porque o tabaco ele é exposto, ele recebe agrotóxicos e esses agrotóxicos eles são compostos de chumbo e uma parcela de polônio. Bom, essas partículas elas colam na parede do nosso pulmão e ficam decaindo ali, tá certo? Então, ao aspirar a fumaça do cigarro, além de estar exposto aos carcinogênicos da matéria orgânica queimada, tá certo? Que você é exposto o tempo inteiro ao comer, por exemplo, um churrasco que ficou ali na brasa, ou na fuligem dos escapamentos, principalmente de veículos a diesel,
ou seja, essa queima de matéria orgânica já libera alguns carcinogênicos, certo? Então, todo tipo de fumo, ele libera esses carcinogênicos devido à matéria orgânica queimada, mas no cigarro você ainda tem um extra devido ao chumbo e ao polônio radioativo, que te dão 160 mil microsieverts em um ano. Um astronauta pode, durante a vida, receber 1 milhão de microsievert, tá? Tá faltando aqui o micro, mas é microsievert, e num curto intervalo de tempo você tem uma chance de 50% de chance de morrer se você for exposto a uma dose de 4 milhões de microsievert, que foi a dose que os trabalhadores da usina de Chernobyl receberam na explosão do reator 4. Tá certo? Então, essa tabela aqui é bastante elucidativa para a gente ter uma ideia de como nos protegermos de elementos radioativos ou de exames médicos que trabalham com emissão de radiação. Tá certo? Por favor, não se esqueçam que não tem problema nenhum de você comer banana, tá certo? É inofensivo, é um alimento que passa rápido, né, pelo nosso sistema digestório, não vai ficar impregnado com nada, então fiquem tranquilos, tá certo? Essa dose aqui, ela é muito, muito, muito baixinha comparado a qualquer outra dose que a gente já recebe naturalmente aqui na superfície da Terra. Tranquilo? Esse vídeo de fato vai ficar um pouquinho curto e no próximo a gente vai falar de algumas aplicações dessa área nuclear, tanto em geração de energia quanto em medicina.